Ok, obrigado, professor José Vicente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, colegas da mesa, todos sociólogos, com quem eu, como vocês, vou tentar aprender bastante sobre a nossa sociedade. Obrigado aos colegas pelas intervenções. Bom, eu queria focar aqui mais sobre as eleições desse ano, né? A coisa mais imediata que exige um posicionamento imediato de toda a cidadania. Basicamente, essa eleição de 2018, né, ela se dá sobre um quadro que tem algumas características muito importantes. Tá? Então, eu agrupei aqui em cinco, digamos assim, 5 características ou dados essenciais para entender o processo. Primeiro, o colega já falou, né, o colega professor Marcelo já falou sobre a crise de representação política, né, e o declínio da confiança nas instituições, que foi mencionada anteriormente. Então, esse é o quadro em que essa crise da representação política e o descrédito, né, da sociedade na política, né, ela nunca esteve tão forte na agenda, né, e na cabeça das pessoas, dos cidadãos brasileiros. Isso aí oportuniza, no processo eleitoral, já oportunizou no último processo eleitoral de 2016, né, a emergência do tal do político, que é o diferente, que ele se apresenta como um não político. Né? É interessante que um deputado que está sei lá, há 30 anos no Congresso, que é o candidato da extrema-direita, o Bolsonaro, né, ele fala nos políticos como se não fosse ele parte desta elite, né, que está no Congresso há muito tempo. Né. Então, essa manipulação do não político, eles são os políticos, né, isso se tornou uma coisa que permite um discurso político fácil e que, certamente, né, carreia votos. Né. Mas ele é raso. Ele é muito raso, né? Porque nós todos, como cidadãos, enfim, que tivemos acesso a bens culturais, entendemos que fora da política não há solução com a sociedade, né, encaminhar os seus conflitos. Né? E outra coisa importante é que nós nunca tivemos uma fragmentação, outro dado, né, um segundo dado, é a fragmentação política e partidária, que nunca esteve tão assim, presente, nunca foi tão extrema como é nesse momento. Só para vocês terem uma ideia, não é só o número de candidatos que interessa. Né? Eu estava vendo aqui, eu li um dado histórico aqui, nessa eleição presidencial nós temos 13 candidatos, né? Mas nas 8 eleições presidenciais, inclusive esta, que se travaram depois da Constituição de 88, da redemocratização, né? Nós tivemos o recorde de 22 candidatos em 1989, e o mínimo de candidatos que tivemos foi 6 em 2002. Qual é a lição, que é exatamente a lição que a gente tem que entender, que é o quadro de hoje, né? É que sempre que as forças políticas, né, que estão presentes no jogo do poder, elas estão mais ou menos estabelecidas e dadas e têm uma certa legitimidade, há uma posição, é como você tinha, em 2002 você tinha basicamente um ciclo de governo neoliberal, da hegemonia do plano real, da hegemonia de toda uma agenda política, econômica e social do governo, e havia uma oposição àquela. Então havia uma hegemonia na posição de oposição e havia um núcleo, um polo político importante que estava no Planalto. Então houve só 6 candidatos em 2002. Houve só 6. Tá? Hoje nós temos 35 partidos, né, 13 candidatos, e essa hiperfragmentação partidária, ela tem um efeito negativo, no meu entender, no dia a dia da política. Eu não sou cientista político, não sou cientista social, né? Eu procuro entender a sociedade onde eu trabalho, onde eu vivo, né? Mas o que a gente percebe é que há um esvaziamento absoluto da relação institucional que deveria pautar a relação entre executivo e o legislativo. A hiperfragmentação leva a que, basicamente, quem está no executivo está administrando interesses particulares daqueles que lograram estar no Congresso representando certos interesses. Então, a gente ouviu já há muitos anos, né, acho que faz uns 5 anos, né, começou a se falar na bancada BBB, né, que é da Bíblia, da bala e do boi, né, do agronegócio. E você vê que exatamente essa bancada da bala, hoje ela tem 2 candidatos que estão lá, por primárias que sejam essas ideias, que por mais deterioradas que sejam os valores sociais que essas pessoas defendam, eles são 2 representantes lá, um é cabo, outro é, sei lá, capitão, e
e vocês vão ver que nessa eleição há uma quantidade grande de candidatos do sul a norte do Brasil que são das Forças Armadas ou das polícias militares, né? Então, nós temos até um candidato que é bombeiro, né? Na verdade, enfim, é da Polícia Militar do Rio. Então, essa bancada da bala, né, ela expressa, né, exatamente aquele temor, né, do cidadão, né, que vai entregar tudo, né, a quem dá a força, né, quem ostenta, digamos assim, pelo menos o véu de que está, digamos assim, investido de uma autoridade para confrontar a criminalidade. Isso tornou o processo, esse discurso na eleição de hoje, como nunca tínhamos visto, né? E a questão que os colegas sociólogos aqui da URGS estudam, da violência e tudo mais, nós vemos assim, os agentes do combate à violência, eles se apresentam da maneira mais rasa possível, dizendo, agora eu prendo e arrebento, né? E vai tudo mudar porque eu estou investido em autoridade, né? E mistifica todo o papel que tem a força repressiva do Estado na forma das Forças Armadas e tudo mais, papel institucional delas. E essa hiperfragmentação, então, criou, né, essa total falta de capacidade de levar uma vida orgânica e relação institucional ordenada entre executivo e legislativo para fazer avançar pautas que estão lá no Congresso. Quer dizer, há projetos certamente importantes no Congresso Nacional, dormitando lá, que são importantes para a sociedade, mas ninguém fala, ninguém pauta, porque dos 513 congressistas lá, deputados, eles se sentem ilhas, né? E cada um, uma vez por si, um por si, Deus por todos, e de fato o golpe parlamentar de 2016, ele se dá num quadro em que, de fato, né, as forças partidárias, por razões as mais mesquinhas possíveis, elas decidiram jogar para fora a democracia. E se montou uma verdadeira pantonima, né, usando enfim, todo um quadro. O nosso golpe, aquele golpe que houve em 2016, queira o futuro comprovar que a sociedade no futuro, a partir do trabalho dos pesquisadores, dos historiadores, de quem for entender o Brasil, entre para a história como um golpe parlamentar mesmo, que é o que foi, mas se entrar com alguma coisa menor da crise de 2013 e tudo mais, seria muito ruim, né? Temos que chamar as coisas pelos nomes que são. Outra coisa importante que eu vou voltar depois é o papel da internet e das redes sociais. Eu vou voltar isso depois, seria a terceira questão importantíssima para entender essa luta política de agora. Eu vou voltar para isso depois. Outra questão importante é que essa fragmentação partidária e essas forças que estão no Congresso foram capazes de produzir emendas e reformitas e puxadinhos na lei eleitoral e criaram, por exemplo, um quadro novo, que é o tal do financiamento das campanhas a partir de um fundo eleitoral que nunca existiu. Ele foi aprovado em 2017 no Congresso. Ele tem 1,7 bilhões de reais, foi aprovado no Congresso esse valor ano passado. E o fundo partidário, que já existe, mas que foi, ao longo dos anos, mesmo nessa crise de representatividade, ele foi incrementado ano a ano. Né? Se eu pegar o valor que ele tinha há 10 anos atrás e que ele tem hoje, ele foi multiplicado por 6 vezes. Hoje ele é mais de 1 bilhão de reais, então você tem 2,7 bilhões de reais de fundo eleitoral e fundo partidário, que basicamente permitiu dar mais poder às oligarquias partidárias. Então, parte da nossa dificuldade da sociedade brasileira de se expressar e transformar via os mecanismos de representação tradicionais, via Congresso, via voto, é que os partidos, eles no Brasil, né, eles passaram a ser dominados por oligarquias partidárias. Vocês conhecem, há um partido, né, importante na história do Brasil, que é o PDT, por exemplo. Ele tem um estatuto que permite o presidente dele se eternizar. Por quê? Porque em 1981, quando ele foi criado sob medida por um partido que tinha um caudilho, que era o Brizola, com todos os seus méritos de um político, né, histórico. Né, então, veja bem, as oligarquias partidárias permitem fazer aquilo que a sociedade chama de balcão de negócios da política e criam, pior ainda, criam o tipo de risco, né, de você simplesmente privatizar a política. De certa forma, o preço político que o PT paga, tá,
em função dessa crise, né, e a pecha que lhe foi impingido, né, de fora para dentro, a partir de um conluio muito esperto entre Ministério Público, a República de Curitiba, com setores da mídia, que basicamente cravaram nesse partido que teve essa história que o colega Marcelo relatou, né, que tem um partido que tem uma história única na história do Brasil, colaram a ideia de que é um partido, né, corrupto, mas basicamente porque ele se deixou fragilizar, ele entrou nessa lógica da negociação com os oligarcas partidários, entendeu? E essa tentativa de ganhar votos no Congresso a partir da negociação com os oligarcas levou o PT a crise após crise, a começar pela do mensalão, entendeu? A do mensalão só existiu porque existia a CPI dos Correios, lembram? Ela foi criada no Congresso para investigar um evento de propina dentro dos Correios, que é uma empresa pública dentro do Ministério, lá onde estava o PTB. E bastou um espertalhão dizer, bom, isso eu tinha um mensalão, aquilo virou mensalão. Aquilo que era a CPI dos Correios virou uma CPI para derrubar o governo. Então esse é o Congresso que nós temos, tá? E é muito complicado ter uma democracia representativa com partidos tão desacreditados. Não sei como é que sai disso, isso para vocês, cientistas políticos, né, que estudam essa coisa, né? O último passo, a última questão aqui é a estratégia eleitoral do PT, uma questão mais circunstancial. A estratégia eleitoral do PT e PCdoB nessa eleição, né, está sendo, não precisa repisar os últimos 4 anos, né, de todo o cerco que se fez à política no Brasil, a deprecação da política, enfim, todo o trabalho que se fez e podemos chamar de claramente a lawfare, como dizem os especialistas, né? A instrumentalização de setores do judiciário para encurralar os políticos ou setores da política, né? E combinado com sei lá, a capacidade manipulativa que tem a mídia, a capacidade que existe dentro do Estatuto Legal Brasileiro, aquilo que eu chamo de o efeito ilha de soberania. Cada juiz, veja bem, na redemocratização nós demos autonomia ao Ministério Público como força política, para representar a sociedade e defender seus interesses. Nós demos autonomia ao Judiciário, o Judiciário nunca gozou de tanta autonomia. Não vai muitas décadas atrás um promotor ou um juiz de primeira instância lá no interior, ele era submetido à indicação política do chefete local, do coronel da região, do partido. A sociedade queria se modernizar e deu autonomia para os juízes. Essa autonomia eles usaram, inclusive, para aumentar os seus salários ao teto da remuneração. Então, a entrada a remuneração de entrada na carreira deles já é quase próxima ao teto. Eles usaram autonomia para todos os fins, inclusive para esse. Não é isso que eu quero discutir. Eu quero discutir que eles usaram autonomia para dar a cada juiz a capacidade de ser uma ilha. Então você vê isso no dia a dia, você vê que você tem o próprio Supremo, que deveria preservar a instituição do Judiciário, né? O Supremo são 11 ilhas, tá? Cada uma pensando de um jeito e levando a sua própria agenda. E leva a um descrédito, na verdade, do próprio Judiciário. E é muito perigoso isso, porque a gente entra num terreno muito pantanoso, né? Vocês lembram como a mídia disse como impeachment, as pessoas fazem esse argumento, não, que golpe você está falando? Estava lá o Supremo avalizou, foi feito de acordo com a lei. Ora, todos os ditadores da ditadura militar, eles foram empossados por votação no Congresso. Bastou fazer uma emenda dizendo que as eleições para presidente eram indiretas, e o Congresso foi lá e votou. Todos. Foi legal? Foi. Né? O que nós temos aí, claramente, é que essa judicialização da política, esse uso do instrumento do lawfare para estimular a caixas bruxas e estimular essa, digamos assim, que eu chamo de um apelo aos valores morais, né? Hoje em dia, né, você vê a manipulação da seguinte forma. A maior cadeia de televisão do Brasil
ela coloca um espacinho onde aparece cada cidadão lá do grotão, não interessa de onde, falando o que ele quer para o Brasil. E ele repete exatamente a agenda que a mídia durante 3 anos bombardeou. Eles são tão espertos, os donos da mídia, que eles fazem o seguinte: eles constroem uma pauta durante um determinado intervalo de tempo, bombardeiam aquela pauta e depois vão escutar um indivíduo. Só olha lá o que o povo está falando. Claro, o povo fala exatamente a agenda que eles colocaram. Que foi, o Brasil precisa fazer uma limpa na política. Né? E todo mundo fala, eu quero aqui o meu saneamento, mas os políticos corruptos têm que estar fora. E a corrupção, e a corrupção, e a corrupção. Ora, se tornou uma agenda que basicamente criou espaço para uma mais deterioração das instituições. E essa deterioração das instituições é responsabilidade de forças muito poderosas. E como bem falou meu colega aqui, né, vocês estudam isso, sabem melhor do que isso. Na verdade, né, nunca houve cidadania completa, os poderosos sempre usam a lei e a próprio discurso majoritário, a sanha por corrupção, para fazer a sua própria agenda. E vão dizer agora, sim, você não pode ter um candidato presidiário. Isso, então, se nós estamos combatendo a corrupção, e não pode haver corrupto na política, veja o que o povo está dizendo, o que você quer para a tua cidadania? Repetem a agenda deles, e aí dizem o quê? Óbvio, um corrupto não pode ser presidente. E eles passam, então, um pano em cima de todas as décadas de dominância da política pelo poder econômico. O que esse pessoal, os arautos da luta anticorrupção, né, esquecem e escamoteiam o fato de que no Brasil a política sempre esteve dominada por dentro pelos interesses econômicos mais poderosos. Você tem mais de 200 e tantos deputados e senadores que representam os interesses do agronegócio. Estão no Congresso nos mais diferentes partidos. Entendeu? Pega aí do PDT, PSB, centro-esquerda, até a extrema-direita. Todos eles, todo esse espectro está lá dentro. Tá, okay? Todo o espectro político tem deputados que representam esse interesse. Por quê? Porque basicamente é o seguinte: se você olhar, o agronegócio é o que recebe mais subsídios estatais, é o que menos juro paga quando empresta em banco, é o que menos taxado no Brasil é o menos taxado. Não sei se vocês sabem o que é fundo rural. Alguém já ouviu falar isso? Eu era pequenininho e meu pai, eu venho de uma família que tinha fazenda, tá? Tinha fazenda mesmo, tá? Eu venho de uma família que eu queria o imposto menor possível, né? Se fosse defender o meu interesse pessoal. Mas o fundo rural era 2% sobre a produção rural. Sabe para que serviria? Foi criado pela ditadura militar em 65. Logo que o Castelo Branco entrou, ele fez o fundo rural para dar previdência social para o trabalhador do campo, né? Para compensar a luta que havia pelo campesinato e tal, pela reforma agrária. Então, vamos dar. Sabe que 2% é o que é taxado de contribuição social para o valor que você vende da cabeça do gado, do trigo, do arroz, tudo mais da propriedade rural. Há mais de 10 anos atrás, mais de 30 anos depois, a Associação Rural Brasileira, não sei lá, a elite do agronegócio, entrou com uma ação dizendo que era inconstitucional a cobrança disso, ganhou uma liminar que vigiu por determinação do Supremo por mais de 10 anos, e sequer esses 2% eles estavam recolhendo. Depois do golpe, quando o Supremo finalmente decidiu que sim era devido os 2%, né, coisa que já estava desde os anos 60 tendo que recolher. Só que agora o agronegócio fatura mais, e 2% de um faturamento de 200 bilhões de reais é 4 bilhões de reais. Eles se recusaram a pagar. Quando toda a dívida foi apurada, agora você tem que pagar, porque a liminar caiu, fizeram uma lei, lá em 2016, que foi aprovada, que é o famoso refis do agronegócio. Para isso que eles estão no Congresso. Entendeu? E são essas forças que têm, digamos, muito poder político no Brasil, e é muito estranho, né? Que inclusive, né, não quero sequer contribuir para a previdência social do seu empregado, tá? Do que trabalha no campo. Então, nós estamos vivendo um país de confronto entre extremos, tá? É extremamente perigoso. Os valores do fascismo têm muitos apoiadores, tá? As pesquisas mostrando. Vou deixar para os colegas, talvez, comentar um pouco mais sobre os cenários eleitorais aqui, precisamente. A última pesquisa eleitoral que saiu essa semana
eu não vi estampada, nem sequer chamada nas capas dos principais jornais da mídia. O jornal Zero Hora não fez chamada de capa, o Correio do Povo não fez chamada de capa, só para ficar nos dois jornalzinhos aqui da nossa província do Rio Grande do Sul. A Folha, que é realmente que paga e faz, o Grupo Folha faz a pesquisa, certamente botou na primeira página. Mas nenhum outro jornal que representa esses interesses colocou-se que eles têm vergonha de dizer para o povo, olha, apesar de que eu fiquei aqui falando que tem candidatos condenados e presidiários, etc., que não vão ser candidatos, o povo chega lá e vota com 40% de preferência. Se você fizer a conta, isso dá quase o primeiro turno a eleição para o Lula. E eles têm apenas 40 e poucos dias para dizer que o povo está enganado. Vocês estão enganados. Entendeu? Porque eles, mercado, sabem que o Brasil precisa. O Brasil precisa das reformas, todo mundo sabe que precisa da reforma da Previdência, precisa da reforma da política, reforma da tributária, reforma... Toda a agenda dos poderosos, de reforma para os poderosos, é considerada essencial, e eles reafirmam isso. Todo dia em bombardeio. Eu chamo de a manipulação midiática, a manipulação do mercado, o mercado como uma coisa etérea, né? A manipulação que fazem juízos, porque eles usam aquela soberania que eles têm para de fato, estabelecer uma agenda própria e que é, às vezes, persecutória mesmo. Tá? Sobre a internet nessas eleições e o papel das redes sociais. Tá? No Brasil tem 116 milhões de brasileiros, segundo a última estatística que eu li, com acesso à internet. Okay? 116 milhões de brasileiros. Nós somos 147 milhões de eleitores e a gente supõe, né, que a internet que capacite a sociedade a fazer desintermediação da comunicação e da expressão. Todavia, isso é um mito de que a facilidade que o barateamento da tecnologia permite a pessoa agora captar áudio, vídeo, produzir, distribuir e colocar nas redes, que isso aí seja um processo desintermediado. Não. Na verdade, você tem hoje a intermediação feita pelas redes sociais, ela de fato é feita por empresas que basicamente distribuem, são os que detêm as plataformas, e elas usam mecanismos extremamente sofisticados para decidir o que vai mostrar para você. Então, você já está participando de uma sociedade onde se eu faço uma coisa de forma autônoma, eu quero usar um aplicativo que me permita tal coisa. A primeira coisa que eu baixo aqui, entro na loja de aplicativos e ela pede para eu aceitar 1 milhão de coisas. Tá? Me dá um texto desse tamanho, que ninguém lê, e eu digo que eu permito isso, permito isso, permito isso. Então, as pessoas hoje nunca tiveram tão pouca privacidade. Tá? E as redes sociais, de fato, elas são as intermediadoras hoje. E pior, como se pega a rede social mais disseminada, Facebook, sei lá, 1,5 bilhões de usuários, indo para 2 bilhões de usuários no mundo. Mais de 100 milhões de usuários no Brasil, certo? Cerca de 30% a 40% dos perfis que existem no Facebook são, por um estudo por amostragem feito pela Universidade Americana, são inexistentes, são falsos. Tá? E a ideia do fake news é o seguinte, para mim, vocês parem de usar, por favor, o termo fake news. Porque quem cunhou esse termo foi o político mais, digamos assim, mais estranho e mais, digamos assim, o homem de fora da política, mais manipulativo, que chegou na presidência dos Estados Unidos. Talvez na década, no século dos 1800, tivesse presidente mais manipulativo que ele. Mas ninguém como ele é manipulativo, ele criou esse negócio para se defender, para dizer que a imprensa estava errada. Então, fake news não é fake news. E tem o ministro do Supremo, aquele carioca que fala muito gostoso, aquele carinha, né? Você sabe quem é aquele ministro do Supremo? Tá? Exatamente esse cidadão aqui. Ele fica, não, vamos combater a fake news. Peraí, news é notícia. O que está presidindo as redes sociais é a mentira. Chamar de mentira. Por que tem que chamar? Primeiro que mentira não é news, é mentira. Tá? E não precisa chamar de fake news, porque na verdade esse termo foi cunhado por um político que, na verdade, manipulativo como foi, certo? E como é, né? Como ele foi na vida empresarial dele também, extremamente manipulador,
uma pessoa que é uma ameaça à democracia, um cidadão como esse, ele disse que a imprensa estava criando notícias fake. Ele não foi dizer que a rede social estava errada. Fake news foi uma palavra cunhada pelo presidente Trump para acusar a imprensa. Aquela que eu chamo de, aquela que tem, isso que eu chamo, eu costumo dizer para os meus colegas, tá? Você precisa buscar informação, aquela que tem qualificação. Ela está qualificada por alguma, você sabe pelo menos de onde é que vem. O que está circulando nas internets, e são esses robôs, são mais de 30% dos perfis são falsos, certo? E você tem a informação que chega até você, ela não tem qualificação, ela é simplesmente aquela notícia, tá? Poderíamos listar aqui milhares e milhares de coisas de senso comum, mentirosas, que foram para a cabeça de todas as pessoas antes do processo de deterioração da crise lá por 2012, 2013. Foram milhares dessas informações. O MBL é financiado por alguém. O MBL é o Movimento Brasil Livre que melhor utilizou as redes sociais para espalhar mentiras. Não é fake news, é mentira. Ok? Então eu quero dizer que as redes sociais, elas são, ao mesmo tempo, uma coisa extremamente intermediada. Não é a tua desintermediação, não é? Pelo contrário, você está entregando a intermediação para interesses muito poderosos que manipulam a informação em um split second, como a gente chama. Por exemplo, eu costumo analisar coisas que acontecem nesse computador em fração de bilionésimo de segundo. Eu consigo modelar algumas coisas que acontecem aqui dentro. É a minha área de pesquisa, ok? Então, ele consegue tomar decisões em milionésimo de segundo, muito, muito rápido, certo? E esses algoritmos rodam extremamente rápido, eles decidem o que você vai ver quando você está nessas redes sociais. Tá? Então, essa internet mediada por redes sociais, ela trouxe um agente novo, um fator novo nas eleições, que é basicamente a possibilidade de você desinformar, a possibilidade de você mentir e parecer verdadeiro. Ok? E isso é um processo de rede absolutamente, assim, não se sabe como detê-lo. Tá? Não sabe como detê-lo. O escândalo que veio à tona dos 80 milhões de perfis do Facebook, que foram usados na campanha de 2016 nos Estados Unidos, com aquela empresa britânica lá, a Analytica, Cambridge Analytica, aquele tipo de trabalho é feito por centenas e centenas de empresas no mundo inteiro de forma sistemática para marketing. Tá? Para marketing. Quando você quer realmente promover alguma coisa na internet, você tem mecanismos muito bons em computação. Eu sei que você é aluno de computação, né? São realmente precisos, são algoritmos bem feitos. Eles mostram o que você quer, ele descobre para quem mandar e pior ainda, a informação chega a você sem traço. Tu não sabe quem produziu a informação. Tá? E essa informação desqualificada é a que a população está vendo. Porque, afinal de contas, né, você tem aí mais de 260 milhões de celulares, linhas de celulares em operação no Brasil. Tá? Embora são 117 milhões de acessos comprovados, que pessoas têm acesso à internet no Brasil. Tá? Um estudo que foi feito pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é um órgão sério, um órgão independente, 43% das pessoas, quando foram entrevistadas numa pesquisa, dos brasileiros disseram: nos últimos 90 dias você usou a internet a partir de onde? De casa e tal? Não. 43% tinham só usado o celular. Tá? Os outros 60% tinham usado o celular e outras coisas. Cerca de 60% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet em casa. Dados dessa Comitê da Internet dizem que apenas 26% dos domicílios em áreas rurais brasileiras têm acesso à internet, mas já é bastante coisa. Certo? Então, esses indivíduos, eles têm basicamente a mídia eletrônica unidirecional e as redes sociais. É por aí que eles se informam. Tá? E os dois são mecanismos mediados, que têm controle por poder econômico, que é tão, digamos assim, interesseiro, né, quanto qualquer outro interesse econômico. E eles têm o poder de fazer uma manipulação da informação e temos que alertar a cidadania para que realmente se informe de fontes qualificadas. Tá? Nós estamos aqui numa sala de 20 pessoas, mas imagina, essas pessoas que usam esses mecanismos manipulativos de robôs, elas estão falando para milhões de pessoas. Elas potencialmente, essa coisa, né, é aquela coisa que viraliza ou não viraliza, mas tem coisas que atingem, né, 20 mil, 100 mil, e tem coisas que atingem milhões. Certo? E se atingem milhões já é uma coisa viral. Tá?
E essas pessoas estão tentando, né, manipular de forma sistemática, né, e alavancar a desinformação. Não é fake news. News é news, é uma coisa legítima, noticiosa. Pode ser esdrúxula como a Fox News, que é a coisa mais asquerosa e direitista que tem lá, mas ele está na mídia, está lá, você joga. E você tem outro que faz o contraponto. No Brasil, você tem uma hegemonia de poucos grupos de mídia e não há contraponto. Tá? E as redes sociais permitem essa liberdade de você fazer o contraponto, mas ainda é muito difícil se você não se equipar para proteger a democracia. Então nós somos ameaçados por esse tipo de realidade que nós temos e somos ameaçados também pela emergência de novas tecnologias, que como qualquer tecnologia não é neutra. Ela pode ser salvadora e ela pode ser a que instaura o caos. Certo? A tecnologia não é neutra, ela depende exatamente de quem concebeu-a, de quem a controla, de quem a domina e de quem a usa. Certo? E não existe tecnologia neutra. Radiação nuclear é muito ruim, não aconselho você chegar perto, mas se você precisar tratar um câncer, sim, você vai usar a radiação nuclear no lugar certo, na dose certa, para te curar. Certo? Mas o fato é que depende de quem é que está manipulando a fonte radioativa. Certo? Eu acho que a internet é potencialmente uma fonte extremamente radioativa que pode danificar muita gente em muitos lugares. Né? Foi usado para... Tem lugares no Brasil onde houve linchamento de pessoas em bairros por simplesmente uma notícia falsa que se propagou e as pessoas vão lá e fazem isso com a própria mão. Isso é você basicamente usar a tecnologia para fazer crime. Então, a internet pode ser usada inclusive para fazer isso. Mas eu costumo dizer para as pessoas, não use o termo fake news, é mentira mesmo. Obrigado.